Portanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do reencontro, teremos grandes emoções em poder abraçar nossos amores e matar a saudade que nos fez companhia por um longo tempo. Que nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação onde teremos que deixar o trem. Se a sua viagem não está acontecendo exatamente como você esperava, dê a ela uma nova direção. Se é verdade que você não pode mudar de vagão, é possível mudar a situação do seu vagão. Observe a paisagem maravilhosa com que Deus enfeitou todo o trajeto. Busque uma maneira de dar utilidade às horas. Preocupe-se com aqueles que seguem viagem ao seu lado. Deixe de lado as queixas e faça algo para que a sua estrada fique marcada com rastros de luz. Pense nisso e boa viagem. Procure ser feliz e procure sempre fazer alguém feliz. Viver, amar, perdoar são verbos essenciais para ter uma linda viagem. Que Deus esteja contigo no início e no final de sua viagem. Vocês estão percebendo que eu estou querendo falar da vida. Eu estou querendo falar dessa grande viagem que nós... Tem alguma vez? Que nós... Uma viagem que nós todos podemos notar. Que nós todos estamos fazendo. Não há uma sensação de que nós estamos em uma viagem? Não é, essa não é uma analogia assim que a gente se sente mesmo participando e com vários companheiros? Pensar a vida, na minha experiência, foi de um jeito muito esquisito. Eu, como assistente social, me deparei várias vezes com o término da vida, com pessoas morrendo, com pessoas no final da vida, mulheres, crianças, homens, velhos. E eu comecei a perceber que pensar a nossa finitude é talvez uma forma de viver melhor a vida. Diferentemente do que a gente pensa, ou numa visão mais superficial, pensar que um dia todos nós vamos morrer, devia nos encher de angústia e fazer-nos infelizes, parece que não é assim que funciona. Pensar que um dia nós todos vamos deixar o trem, parece que nos alerta para buscarmos alternativas de viver a vida mais plenamente. Aí mesmo cuidados paliativos. Pensando sobre isso, eu comecei a discutir mais essa experiência da vida, inclusive contando com a perspectiva da morte. Não é uma discussão fácil. As pessoas costumam ficar incomodadas. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu fui fazer um curso aqui no hospital com um filósofo. E nós éramos 34 assistentes sociais, todos da área da saúde. E o professor falou, vamos ver o conteúdo, o que vocês querem discutir? Eu levantei a mão, quero discutir sobre a morte. E nós passamos umas 22 horas falando sobre o morrer. Ao final, uma colega minha sentou do meu lado e falou, nunca mais vou sentar perto de você em curso. Eu estou cansadíssima, eu não quero falar mais disso. E olha, curiosamente, alguém que trabalhava numa unidade de emergência e convive com a morte diariamente, a morte violenta, a morte inesperada, a morte de criança. A gente arrumou um jeito de lidar com a angústia da morte, evitando falar sobre ela, e com isso ignorá-la parece ser um mecanismo de defesa contra essa angústia. Tá junto aí, naquele fazer. Vamos ver, eu te falo qual aqui
Chegou? Muito cedo eu aprendi uma musiquinha que mostrava muito da angústia da gente diante da morte. Minha mãe me ensinava uma poesia que era assim: da morte ninguém escapa, nem o rei, nem o papa, mas eu escaparei. Você sabe, Mariana, essa musiquinha? Sabe? Mas eu escaparei. Compro uma panela, entro dentro dela, e quando a morte passar, eu direi: aqui não tem ninguém, passe muito bem. Olha, eu com 5 anos imaginava que tamanho que ia ser essa panela, que eu devia providenciar essa panela para escapar desse evento, né, que era tão temido. Como assistente social, eu comecei a perceber que não dá, é melhor encarar de frente. Eu me via na situação, na vivência de morte, muito frequentemente. E aí eu comecei a estudar. O que encontrei 2 mulheres espetaculares, e foi isso que me motivou a dividir essa experiência com vocês hoje. Eu encontrei no meu estudo 2 figuras que fizeram a maior revolução na assistência na fase final da vida. A primeira mulher foi originalmente assistente social, seu nome é Cicely Saunders e ela nasceu na Inglaterra. Como assistente social, ela trabalhava com pessoas na fase final da vida, pacientes portadores de câncer. E ela começou aquela coisa da sensibilidade feminina, ela começou a ficar indignada com as pessoas que recebiam o diagnóstico de doença sem possibilidade de cura e que o médico chegava e falava: leva para casa que na medicina não tem mais nada para fazer por essa pessoa. E uma fase importantíssima da vida, essa pessoa era relegada a segundo plano sem nenhuma assistência, e ela e a sua família viam a enorme angústia e sofrimento de ver aquela pessoa morrer sem nenhuma assistência. E ela ficou indignada com isso. Ela falou: eu sei que nós temos recursos tecnológicos suficientes para o controle de dor, por exemplo, no câncer. Por que não usar isso? Naquela época as pessoas entendiam, e hoje infelizmente muita gente entende assim, que o câncer é uma coisa, dor e câncer e morte é uma associação imutável. Quem tem câncer tem que conformar de ter dor. E ela falou: não é assim. Nós podemos tirar assim e a pessoa morrer com mais dignidade. E aí, como assistente social, ela sentiu um limite muito grande em fazer isso. E ela resolve fazer enfermagem. Ela fala: eu vou ser enfermeira e aí eu terei mais condição de trabalhar a dor oncológica. E ela vai fazer enfermagem e ela continua com o mesmo problema. Um dia, conversando com a chefe dela, a chefe fala assim para ela: mas espera aí, se você está preocupada com a questão da dor e da solidão dos pacientes em fase final, você tem que fazer medicina. Porque o primeiro profissional que abandona o paciente é o médico. Ele que fala: não temos mais nada para fazer por você, vai para sua casa morrer em paz. Ela falou: então eu vou fazer medicina. E ela se formou médica. Então ela foi a interdisciplinaridade, eu diria, mais autêntica, porque era uma pessoa só com essa visão tão ampliada por força da sua formação. E aí ela fez uma revolução que pegou o mundo inteiro. Ela conseguiu formular o que é chamado hoje de conceito de dor total. Ela falou o seguinte: dor não é um fenômeno físico-biológico somente. É físico, biológico, social, psicológico. E ela falou uma outra coisa, que é um enorme tabu ainda hoje aqui no Brasil: espiritual. Que os serviços de saúde precisavam ter a dimensão da assistência espiritual para conseguir levar adiante uma boa assistência, uma assistência adequada a um ser humano. Vamos ver o próximo. Bom, ela formulou esse conceito de dor total que o mundo inteiro tomou conta. Mas ela não ficou só nas formulações